É preciso que eu saiba que o aluno me ataca não é pessoal, que aquilo não é para mim e que aquilo eu tenho que trabalhar. É preciso saber que a violência verbal, tenho que controlá-la porque eu tenho em mim a responsabilidade. O primeiro ponto para eu ser um professor, e eu pediria que vocês marcassem isso com muita força na consciência de vocês, é a frase inicial da filosofia: conhece a ti mesmo. Sócrates fundou a filosofia ocidental com essa ideia. Por quê? Porque se eu for inseguro, se eu for uma pessoa instável, se eu não me conhecer, os alunos vão me destruir. Porque crianças e adolescentes têm um dom, que é destruir o professor. É um dom. É dado por Deus, mas eles aperfeiçoam. Por isso eu digo aos jovens professores, quando eu estou falando com eles na universidade, quando você entra numa aula, tem um grupo rindo no fundo. E o jovem professor tem aquela dúvida: será que estão rindo de mim? Eu vou resolver essas dúvidas para os senhores. Sim, sempre. Sempre estão rindo de você. E aí, o que é que você vai fazer? Vai desmontar ou vai continuar trabalhando? Você precisa conhecer, porque o aluno é aquele que você entra na sala e ele diz: professor, sua meia está furada. A calça está cobrindo o sapato, mas o olhar de raio-x dele já, sua calça está furada. O aluno tem um olhar absolutamente agudo para desestabilizar as pessoas. E eu preciso saber como eu me relaciono com o meu corpo, com a minha voz, com o meu conhecimento, com a minha aparência, com a minha personalidade, porque ele vai tentar desestabilizar tudo isso. Primeiro passo: conhece a ti mesmo. Quem é você? Quem é você? Você está bem? Está resolvido consigo? Sala de aula, gente, não é espaço para gente com psicose. Depois de 30 anos você pode desenvolvê-la, mas não é o espaço para você entrar nela com psicose. Existem outras funções onde você não será submetido a este problema. Há funções dignas, bonitas, honestas. Vender Avon, vender Jequiti, vender Natura. É bom, é honesto, é digno. E não tem prova, e não tem conselho de classe, e não tem disciplina. E você só trabalha com perfume. É ótimo. Por isso, quando alguém vem e me diz: eu não consigo enfrentar uma turma, não tem problema. Avon, Jequiti, não é o único caminho do mundo. E são profissões absolutamente dignas, inclusive muito úteis. Quem sabe a sala de aula está recebendo um bom professor e o mercado está perdendo uma excelente vendedora Jequiti. Talvez seja, ou seja, é uma vocação específica. Adiante. Eu preciso, com a análise que eu faço, saber que o principal valor numa sala de aula é resiliência. A capacidade de enfrentar pequenas crises diárias. Me disse um engenheiro de uma empresa que uma plataforma de petróleo não cai por causa de grandes ondas. Ela cai por causa das ondas diárias. Ela cai porque todo momento você vai ser desafiado para fazer qualquer coisa. E nós sabemos disso. Começa com a chamada. Antes de chegar ao meio da chamada, eu já tive que pedir silêncio 10 vezes. Começa com a tentativa de fazer abrir o livro didático, que é um desafio enorme. E eu chego em sala, depois de um ano, abram um livro, eles perguntam: o de história? Eu disse: não, meu filho. O de aeróbica, aquilo que eu dou, né? O que é que eu dou há mais de um ano aqui? E aí você está escrito no quadro, que é na página 36, você está há meia hora trabalhando o texto e alguém levanta a mão: que página que é? Depois de meia hora, onde ele estava, este ser? Onde estava esta alma perdida até aquele momento? Veja. E aí finalmente, depois de um esforço enorme, você acalmou a turma.
ela está lhe ouvindo naqueles 5 a 10 minutos que alguém nos ouve nessa idade. Aí entra alguém da direção para falar da festa de São João, que tem que trazer canjica, aí acaba com a concentração. É um desafio. É um desafio. E se não bastasse isso, eu tenho um intervalo com os colegas. Deus inventou a educação e o diabo invejoso inventou o colega. Tirando vocês que são colegas extraordinários, o colega é aquele que vai lançar aquela energia super legal sobre você. O colega é aquele que fica ali olhando e lhe diz: o que você fez lá naquele 6º ano A que eles gostaram? E aí você já sente aquela energia total. É um desafio. É um desafio enorme, porque além da resiliência eu tenho que ser uma pessoa capaz de ser culta e de ensinar, acima de tudo, que eles aprendam a aprender e não conteúdos. Esse é um grande desafio. Que eles superem os conteúdos. Eu tenho que questionar paradigmas, eu tenho que questionar modelos, eu tenho que saber que tudo o que eu ensinei naquele momento estará defasado em pouco tempo. Mas todas as habilidades mentais que eu ensinei serão permanentes. E esse é um desafio. Um grande desafio para nós. Adiante. Outro desafio enorme para os professores é distinguir autoridade de autoritarismo. Autoridade é indispensável na sala de aula. Professor, o senhor é a autoridade. Por que eu sou a autoridade? Porque é bom que exista na sala pelo menos um adulto, como eu digo. E seria ótimo que fosse o professor. Eu conto num livro que eu escrevi um erro pedagógico, um erro que eu cometi há mais de 25 anos, mas eu conto para que não pareça que vem aqui uma pessoa falar como vocês devem dar aula. Eu não posso falar isso, porque eu também estou aprendendo como dar aula. Há 25 anos entrei numa sala às 7 da manhã, com conjuntivite, os olhos ardendo, os alunos absolutamente dispersos, e um lá atrás me pergunta, eu estava de óculos escuro: foi boa a noite, professor? E eu respondi imediatamente para ele: sua mãe não reclamou. E a turma fez o que os senhores fizeram agora, e riram e riram. O aluno foi idiota e eu respondi a ele no mesmo grau de idiotice. O aluno mostrou que ele é uma pessoa capaz de atacar o outro, e eu disse a ele que eu também sou. Havia 2 adolescentes, mas um era mais velho. Isto é mais dramático. É preciso haver um adulto na sala de aula, pelo menos. É preciso que eu saiba que o aluno me ataca não é pessoal, que aquilo não é para mim, e que aquilo eu tenho que trabalhar. É preciso saber que a violência verbal, que a indisciplina, eu tenho que controlá-la, porque eu tenho em mim a responsabilidade pelo sucesso do aprendizado. Qual é a diferença disso para autoritarismo? Autoritarismo é quando eu acho que o objetivo da sala é me obedecer. O objetivo da sala não é me obedecer. O objetivo da sala é aprender, e eu tenho autoridade para provocar um aprendizado. Autoritarismo é quando eu acho que o sistema existe para mim. Autoritarismo é quando eu acho que é mais importante respeitar a minha pessoa do que respeitar o aprendizado. Autoritarismo é quando eu acho que atitudes são o único objetivo, e atitudes absolutamente de ordem. A ordem é muito importante, desde que ela seja uma ordem para o aprendizado. Mas também é importante trabalhar com o caos criativo, quando os alunos podem se movimentar, não necessariamente em fila ou em ordem. Este é o desafio. 2016, nossa Constituição de 1988, a mais ousada em liberdades democráticas, estabeleceu o maior período democrático da história brasileira, tradicionalmente autoritária. Eu estou dando aula num período de democracia, e isto não é fácil.
Não é fácil porque eu tenho que conviver com diversas questões que antes não ocorriam.